Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Agradecer a presença de todos essa tarde. De certa forma, no Brasil, eu represento um espécime raro, que é de bispo anglicano. E, embora a nossa classe esteja em expansão, não exatamente dos parâmetros que nós gostaríamos, mas estamos aí. Inclusive, eu estou aproveitando a oportunidade para fazer o comercial. Estamos lançando essa semana este livro, intitulado Anglicanismo, Identidade, Relevância e Desafios. As pessoas que têm curiosidade em descobrir que essa não foi uma igreja fundada pelo rei Henrique VIII, e como se ser católico e protestante ao mesmo tempo, a R$20 no fim, autógrafo grátis, vocês poderão recebê-lo. Então, na verdade, quando eu era obreiro da ABU, eu trabalhava com o movimento interdenominacional. Isso me fez estudar bastante as denominações e a descobrir que a igreja anglicana, embora chegasse aqui no Brasil com a família real, em 1810, não existia nenhum livro escrito sobre o assunto, havia sobre a história da igreja. E nós achamos por bem fazer um curso no seminário e depois colocando inclusive os conflitos que a igreja vive hoje, com muita transparência. A capa reproduz um pouco a bandeira da comunhão anglicana, que é azul, e no centro a cruz e o escudo, em grego, a verdade vos libertará, a rosa dos ventos enviando para cada área do mundo e a mitra como símbolo de liderança episcopal. Então, os interessados em conhecer um pouco mais da nossa seita estão convidados. Nós dividimos essa nossa fala em duas. Hoje nós vamos trabalhar mais sobre a questão da espiritualidade e amanhã, pela manhã, sobre a espiritualidade e os cristãos, ou como nós, cristãos, devemos construir uma proposta de espiritualidade. O termo espiritualidade ele está na moda. Se fala muito em espiritualidade, embora com sentidos e conceitos diversos. Vocês sabem que com a fase que nós vivemos atualmente, de retorno do sagrado, há uma nova legitimidade de busca da realidade espiritual. Eu creio que se a pós-modernidade trouxe muitas coisas negativas, e temos que tratar dessas coisas negativas, alguns aspectos positivos vieram. Um no campo do conhecimento, que foi legitimar a multidisciplinaridade, a interdisciplinaridade, o trato com diversas correntes teóricas interpretativas dentro de cada ciência, e também a redescoberta do além racional no ser humano. A modernidade era extremamente racional, ao ponto de reduzir a importância das demais dimensões do ser humano. E um aspecto positivo da pós-modernidade é essa redescoberta de que somos seres constituídos por uma diversidade de facetas, a multidimensionalidade do ser humano. Somos corpo, mente, alma, ludicidade, erotização, afetividade, não é? Estética, ética. Então, isso é importante. E isso permitiu que o tema da espiritualidade voltasse, embora que há um contraste, nós vamos ver nesses dias, entre a maneira como o tema da espiritualidade tem sido tratado fora dos arraiais cristãos e dentro dos arraiais cristãos. Eu tenho minha própria compreensão de espiritualidade. O que é que eu tendo a entender? Claro que a espiritualidade ela não é misticismo. Não se pode confundir espiritualidade com misticismo, ou esoterismo, ou ocultismo, que também é parte do nosso cenário atual. E muitas vezes as pessoas se referem à sua espiritualidade como sendo, na verdade, suas práticas esotéricas e ocultistas. E, por outro lado, a cristandade, a gente vai ver isso daqui a pouco, foi muito marcado por uma dicotomia que nos fragmentou.
no conhecimento e nos fragmentou na visão de nós mesmos, como se nós tivéssemos uma matéria e tivéssemos, por outro lado, um espírito como sendo um pedaço fantasma do nosso ser. Eu digo que a espiritualidade não são exercícios para a banda fantasmagórica do nosso ser. Isso levou, inclusive, esse dualismo àquela expressão clássica: o importante é a salvação da alma. E como a salvação da alma, nós perdemos a dimensão de redenção da pessoa, que é um conceito muito mais abrangente. E eu sempre tenho dito que, se a missão da igreja fosse salvar almas, nós estaríamos todos na porta dos cemitérios, que seria o lugar mais adequado, onde se supõe que elas estão. Pelo menos as que não foram salvas. Como entender a espiritualidade? Eu entendo a espiritualidade como uma visão, uma ótica. Visão aqui tem que ficar claro para não dizer que estou tendo uma visão, não? Como uma ótica em que as pessoas se veem e veem. Por mais simples que seja o indivíduo, por mais simples que seja a sua cultura, ele desenvolve conceitos que são a sua ótica da vida. A sua ótica da vida. Essa ótica da vida implica numa visão, primeiro, de si mesmo, como você se entende. Como você se entende, como você se vê. Em segundo lugar, a visão do mundo. Como eu interpreto o mundo, como eu interpreto a história, como eu interpreto o ciclo da vida, como eu interpreto os acontecimentos. E, por último, a minha inserção como um ser no mundo. Me ver, ver o mundo e ver a minha inserção no mundo. Isso é espiritualidade. Ou seja, essa espiritualidade implica em conceitos, em valores, em sentimentos e em atitudes. Conceitos, valores, sentimentos e atitudes. E aí você pode estar em qualquer cultura, em qualquer faixa etária, em qualquer nível de instrução, você, como pessoa, é portador dessas virtudes. Então, espiritualidade seria tudo aquilo que transcende o estritamente material. E aí eu enfatizo as necessidades fisiológicas, os reflexos condicionados e os instintos, que marcam a peculiaridade dos animais irracionais. Ou seja, os animais irracionais, de certo, não possuem uma espiritualidade, porque a sua vida é restrita, basicamente, a necessidades fisiológicas, reflexos condicionados e instintos. Não quer dizer que nós também não os tenhamos, mas nós temos outras dimensões que não essa. Então, tudo aquilo que transcende esse aspecto meramente material compõe a nossa espiritualidade. Se nós entendemos espiritualidade assim, nós podemos afirmar com toda a convicção de que todas as pessoas possuem uma espiritualidade. Todos. Agora, há graus diferentes de elaboração. Há graus diferentes de sistematização. Há graus diferentes de consciência do conjunto de valores, de conceitos que compõem essa nossa ótica da vida. Alguns mais sofisticados, outros mais simples, porém todos têm uma espiritualidade. Aí você poderia me perguntar, e os materialistas têm espiritualidade? Os ateus? Ou os agnósticos? Têm espiritualidade. Porque eles têm, não somente os ateus, os agnósticos e os materialistas vivem sob a providência divina, não somente eles vivem sob a graça comum, mas eles também têm a chamada pálida imagem da criação.
E mesmo quando eles não têm uma consciência de Deus, Deus tem a consciência deles. E eu sempre digo que os ateus não creem em Deus, mas Deus crê neles. E ateus e materialistas e agnósticos podem, até contra suas próprias vontades, serem usados por Deus. Me lembro de um drama de consciência na eleição presidencial primeira do Brasil em 89, quando alguns evangélicos integraram o comitê eleitoral de Roberto Freire, candidato então pelo Partido Comunista Brasileiro. E Roberto foi meu contemporâneo na Faculdade de Direito do Recife. E alguém dizia, mas pode Deus usar um ateu? Ele pode. Deus, se Deus foi capaz de usar um jumento, se ele é humano e bacharel em direito, ele tem muito mais ferramenta para que Deus use. Então, de jumento para lá, tudo é ganho, não é verdade? Então, eu creio que eles são portadores de espiritualidade. Por quê? Leia textos de ateus e de autores não cristãos e não religiosos, que eles falam muito em necessidades do espírito. Há necessidades do espírito. E quando eles falam em necessidade do espírito, eles estão se referindo ao quê? Ao cultural. Por exemplo, às artes, à literatura, o lazer, os relacionamentos afetivos, as emoções, os sentimentos, os valores. Então, nessa pálida imagem da criação, faz com que mesmo o ateu e o agnóstico, por ter essa consciência do além material e apelar para sentimentos e para valores, que ele desenvolve uma espiritualidade. Obviamente, uma espiritualidade aquém do ideal, mutilada, limitada, mas sim. Se refere à espiritualidade como tudo aquilo que edifica os seres humanos. E é interessante ver que as revoluções materialistas, todas elas terminaram por construir espiritualidades substitutivas. A Revolução Francesa, que vem com todo um ímpeto antirreligioso e mais particularmente anticatólico romano, termina por entronizar uma prostituta na catedral como símbolo da humanidade e prestar um culto, um tipo de liturgia. O próprio Augusto Comte, que foi o grande pai da lei dos 3 estados, que é a maior influência na historiografia antirreligiosa contemporânea, ele termina a sua vida criando uma religião da humanidade. E no Brasil nós tivemos a presença das 2 fases de Comte, primeiro com o republicanismo militar e depois com a criação do templo no Rio de Janeiro. Estudar a Revolução Soviética e a Revolução Chinesa foi ver como o ser humano precisa de uma espiritualidade e que quando destrói a espiritualidade de fundo religioso, ele tem que rapidamente construir outra, porque o seu ser é além do material. Ou seja, você é materialista? É, mas o seu ser não é. É só a sua cabeça que é. Eu estava uma vez lendo sobre a Revolução Cultural Chinesa e como eram as reuniões de animação da Revolução. Eram cultos pentecostais. Você tinha hino, tinha testemunho. O livro vermelho do presidente Mao era um livro sagrado. Os seus pensamentos eram versículos. A sua foto era como se fosse um ídolo. E, inclusive, uma ênfase de testemunho de mudança de vida. Eu era um terrível burguês, aí li o livro do presidente Mao, fui impactado, agora sou uma nova criatura. Então, na verdade, era um tremendo culto de avivamento. Obviamente que era um culto de avivamento dirigido a uma fonte não religiosa. Dias sagrados, estátuas, todo um substitutivo religioso naquele espaço pretensamente materialista. E você sabe que no espaço materialista, pela ausência de espiritualidade sadia, pode-se desenvolver até superstições. A superstição é uma expressão
subdesenvolvida da espiritualidade. Durante o apogeu do regime soviético, os noivos que se casavam no civil, e a tradição soviética é a francesa, a peruana, e quem faz o casamento civil não é o juiz, mas é o prefeito. Os noivos saíam da prefeitura e iam ao túmulo de Lenin, porque os noivos que após o casamento visitassem o túmulo de Lenin, dava sorte o casamento. O que é isso? É a versão soviética do Padrinho Cícero. Ou seja, não adianta o sujeito correr, que ele termina, ou desenvolve uma espiritualidade madura, ou ele vai fazer uma série de bobagens no seu lugar. Por outro lado, eu creio que nós podemos estabelecer uma relação entre a espiritualidade e as ideologias dos estados. Nós somos cidadãos do céu, mas somos também cidadãos da terra, e nós vivemos as contradições e os dramas dos modelos de Estado para com o sagrado. E eu estabeleço alguns modelos de Estados contemporâneos, basicamente 4 modelos de Estados. O primeiro modelo de Estado é o Estado teocrático. É o Estado que tem uma relação íntima com a religião. A religião é sua legitimadora, é sua fonte ideológica, é sua fornecedora de quadros. E tanto o modelo césaro-papista do Império do Oriente, quanto o Sacro Império Germânico Romano e suas derivações no Ocidente foram expressões do Estado teocrático. Expressões mais moderadas do Estado teocrático têm sido os estados com religião oficial, que ainda hoje existe. Mas o Estado teocrático não é algo só para o que pensava a minha geração, estudar a Idade Média. Com o ressurgimento do Islã, onde você não tem o conceito de separação religião-Estado, nós estamos vendo um avanço do ideal teocrático, do qual o grande momento de curva histórica é a Revolução do Irã. A Revolução do Irã não somente restaura a teocracia, porque o presidente não é a maior autoridade, é a segunda. Ele depende do Ayatollah, presidente do Conselho. E é a primeira revolução na história que foi construída não por um ideal à frente, mas por um ideal atrás. Toda revolução histórica, a mexicana, a chinesa, qualquer uma, cubana, ela se moveu por um ideal à frente. Vamos atingir uma idade de ouro assim, assim. Na Revolução Iraniana, o ideal foi o que aconteceu, é o resgate do passado, que eu chamo de revolução preterista. E então, o desafio teocrático gera, inclusive, uma camisa de força para a espiritualidade e uma possibilidade até de delinquência para a espiritualidade divergente daquela oficial do Estado. O segundo tipo de Estado, na sua relação com a religião e a espiritualidade, é o Estado ateu, do qual o Estado soviético foi o paradigma, o protótipo. Hoje é uma forma declinante, onde praticamente só a Coreia do Norte detém esse modelo constitucional, porque a própria Constituição cubana foi retirado o caráter de Estado ateu. E foi nesse Estado ateu que nós tivemos, então, a proliferação das espiritualidades substitutivas, que eu me referi no caso da China, no caso da União Soviética. O terceiro modelo é o Estado laico, que foi um modelo, de certa forma, fruto do protestantismo. Você não teve, nem no espaço islâmico ou budista ou brahmanista, nem no espaço ortodoxo oriental, nem no espaço católico romano, você não teve as condições que gerasse uma busca pela laicidade. Embora que hoje ainda o norte da Europa, o Estado é de religião oficial, no caso dos luteranos, na Suécia, Dinamarca, etc.
foi o mundo protestante que foi capaz de concorrer para a consolidação do ideal democrático, do Estado constitucional de direito e para a separação entre igreja e Estado. Esse, inclusive, Estado laico foi parte do sonho acalentado pelos protestantes brasileiros na segunda metade do século XIX. Entre as bandeiras que os protestantes defenderam durante o final do século XIX estava a abolição da escravatura, estava a República, quando o primeiro clube republicano foi fundado no Brasil por Quintino Bocaiúva e Rangel Pestana, ele tinha apenas 8 pessoas, dos quais 2 eram crentes. Nós estávamos conversando pouco antes sobre a tremenda necessidade que as gerações evangélicas têm hoje de resgatar a sua história, inclusive a sua história política, o que inclui capítulos que nos orgulham. Eu, como mais velho, vivi as 3 fases, né? Cheguei na igreja protestante no ocaso da primeira dispensação, final dos anos 50. Que maravilha, né? Sou saudosista um pouco. E eu escrevi recentemente uma série de artigos quando os crentes davam certo. E depois fui testemunha da tragédia que se entroniza no ano 70 com o slogan antibíblico, anti-histórico, política não é lugar para crente. Então nós fomos alienados. E nesse processo de alienação, nós tivemos a amnésia de uma geração que vai desenvolver a amnésia das gerações seguintes. Compulsoriamente nós varremos toda a nossa participação no ideal abolicionista, no ideal republicano, no ideal do Estado laico, nos projetos de reforma social que apresentamos à Constituinte de 34 e de 46, os grandes pensadores e atores políticos que essa pequena e discriminada igreja fez brotar nesse país é motivo de muito orgulho. E eu sou muito triste por ver que as gerações seguintes foram criadas até com certo sentimento de inferioridade por não conhecer as marcas do Evangelho cujas pegadas passaram por nossa pátria. E eu estava conversando recentemente com um irmão da Assembleia de Deus, e eu dizia: você sabe que o primeiro governador evangélico do Brasil foi um assembleiano? Não, a Assembleia não me disse. E você sabe que esse primeiro governador da assembleiano, membro em plena comunhão da igreja, porque tem pessoal desviado, né? Membro em plena comunhão da igreja, era presidente do mais poderoso sindicato de trabalhadores do estado de Pernambuco da época, que era o Sindicato de Fiação e Tecelagem, quando Pernambuco era o grande centro de produção de tecido do Nordeste? Não. E assim eu poderia ir levantando fatos desta tragédia. Então, quando eu falo no Estado laico, porque era a grande vibração dos protestantes. Agora é bom esclarecer que hoje se usa o conceito de Estado laico por alguns dos nossos adversários de forma distorcida. O Estado laico é o Estado onde há uma separação constitucional entre igreja e Estado. Separação constitucional. Você não tem religião oficial, mas você assegura que a liberdade religiosa inclua a herança histórica, a participação social, a participação cultural, os valores que são decorrentes da fé. Não é uma separação da religião e governo, é uma separação da igreja e Estado. A separação é ao nível institucional e não cultural. E eu creio que nós zelamos por esse patrimônio, porque onde ele foi extinto nós tivemos mais problemas. Lamentavelmente hoje, o termo Estado laico está sendo distorcido por um outro modelo que eu chamaria de Estado secularista, que é o modelo que vai crescendo na Europa Ocidental, tem presença nos Estados Unidos e começa a chegar forte no Brasil, em que não somente se separa a igreja do Estado, mas se nega o direito de se invocar
a fonte religiosa da minha ação cívica. A fé e os valores derivados da fé devem ficar presos em 3 caixas. Uma, o seu recôndito interior, para a sua subjetividade. Segundo, o espaço do templo. E terceiro, o espaço do lar. Fica vedado se trazer a vida pública ao espaço cultural, ao espaço político, ao espaço jurídico, porque há tribunais nesse país que já não admite que você cite fontes religiosas em uma peça. Então esse modelo está sendo gestado na entranha da decadente Europa Ocidental. E está sendo exportado para este país, inclusive. Então, e usando impropriamente o termo laicismo e Estado laico. Impropriamente, porque é incorreto em relação aos teóricos desse modelo de Estado, em relação à história desse modelo de Estado. Então, nesses diversos contextos, há atitude diferente em relação tanto com a religião estabelecida, quanto com a religiosidade, com expressão do ser, dentro do que o Estado considera legal e legítimo, e que, obviamente, traz implicações para a espiritualidade dos seus cidadãos. Então, nós estamos hoje vivendo uma transição entre o ocaso da pós-modernidade, o ocaso da modernidade e o nascimento da pós-modernidade. A pós-modernidade é algo tão novo que não tem nem nome, né? Ele é só pós. É você chamar o adolescente de pós-criança, né? Ou o cadáver de pós-vivo. Então, na realidade, a modernidade desaparece quando os seus pilares ruem. O pilar da bondade natural do ser humano, quem é que acredita mais nisso? Só basta ler os jornais da página policial, né? O pilar do progresso como sendo o destino natural da humanidade, claro que o homem bom vai fazer o progresso. O pilar das utopias globais, o pilar do racionalismo e do método científico como única abordagem ao saber, tudo isso tem ruído. E nós estamos vivendo parte da pós-modernidade, onde há muitos aspectos negativos, principalmente a relativização. Você tem uma atitude de negação do monoteísmo como sendo algo perigoso, uma negação da possibilidade de revelação, uma negação da possibilidade de valores absolutos. E então a verdade é subjetiva e é individual, como tal relativa. E se a modernidade dizia que a razão é a única maneira de eu chegar à verdade, na pós-modernidade não há maneira, nem a razão. Então esse é um momento difícil, especialmente pelo impacto que isso está trazendo, eu vou falar um pouco depois, nas igrejas, na teologia, nas escolas, inclusive na febre hoje de trocar curso de teologia por curso de ciência da religião. Com todo respeito pela ciência da religião, como acadêmico a vida toda, eu não creio que seja melhor curso para preparar pastores e missionários e mártires. Estudiosos, tudo bem, né? Então hoje o que move o curso de teologia não é a paixão pelo homem perdido, mas a paixão pelo diploma reconhecido pelo MEC. Já viram falar disso em algum lugar? Tem lá no Nordeste, isso você que aqui não tem esses desvios. Então, a igreja está sendo atingida por isso. A grande crise, isso eu falo um pouco do que atinge a minha denominação e que atinge outras também, é a crise da verdade. Não é? Quando um pregador nos Estados Unidos, o ano passado, numa das grandes igrejas, disse: a frase "eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim",
foi uma tragédia ter sido colocada pelo evangelista na boca de Jesus. Porque é uma frase arrogante, é uma frase politicamente incorreta e imperialista. Não vamos muito longe com esse tipo de teologia. Ou quando um documento diz o que é a igreja, documento oficial. A igreja é um ente social, cultural, afetivo e litúrgico, onde não deve haver preocupações com definições doutrinárias e comportamentais. O que é a Bíblia? Diz o documento. É uma peça importante da literatura hebraica, útil para a devoção doméstica e para a liturgia pública, mas a quem não se deve perguntar doutrina nem norma de comportamento. E quando tanto o Estado secularista nos persegue, quanto as igrejas liberais pós-modernas e revisionistas nos perseguem, elas os fazem com muito amor, porque elas estão imbuídas que são parteiras da civilização. Conta-se que Torquemada jantava tranquilamente, agradecendo a Deus enquanto a fogueira ia tocando fogo nas suas vítimas, porque ele estava com aquela sensação interior que tinha livrado aquelas almas do fogo do inferno. Nada como uma boa intenção equivocada, né? Então, os secularistas e os teólogos pós-modernos, ao nos reprimir, ao nos perseguir, eles fazem um ato de amor para com a história. Porque é preciso que desapareçam resquícios de pretensão, de verdade absoluta e de revelação, para que a humanidade floresça nessa maravilha que vai ser o mundo sem verdades. Onde haverá total tolerância, total convivência e as guerras acabarão, porque ninguém vai lutar por nada. E eu fico pensando no drama dos leões dos imperadores romanos. Se os nossos antepassados da primeira e segunda geração da história da igreja embarcassem nessa teologia, né? Coitado dos leões. Pela completa ausência de mártires, eles iam morrer de fome, né? Eu não creio que ninguém fosse ser mártir com um programa desse. Muito bem, então a derrocada do modelo soviético torna essa tradição ateia periférica. Há autores que dizem que o Nordeste, que o Ocidente vive hoje, o Nordeste também, o Ocidente vive hoje, é que eu sempre coloco o Nordeste como o centro da história, tanto assim que Cabral chegou na Bahia. A gente tem antiguidade nessa história, né? Então se fala numa revanche de Deus, um retorno à espiritualidade, um retorno até certo ponto à religiosidade. Marca o Ocidente, mas não um retorno necessariamente à religião, particularmente a religião institucionalizada. Por um lado, há uma nova atitude, que eu chamaria de difusa e sincrética de espiritualidade, onde entram aspectos esotéricos, aspectos orientalistas, mas isso não implica no retorno à religião organizada, às suas instituições históricas, porque somos marcados pelo extremado individualismo, subjetivismo e relativismo da cultura atual. Então há uma volta difusa à espiritualidade, sem que essa volta difusa signifique o fortalecimento da igreja. Se cada época faz com que os cristãos tenham desafios e obstáculos a vencer e riscos de martírio, uma das tragédias com a teologia da prosperidade é que ela elimina o risco de martírio. Os cristãos enfrentam hoje 3 frentes de obstáculos da martiria. Primeira frente é o recrudescimento das religiões antigas. Não pense que o brahmanismo, o budismo e o islã estão em declínio. Eles estão em ascensão. Eles estão em fortalecimento. Para usar uma linguagem nossa, eles estão em reavivamento, levando os cristãos que encontram pela frente, na Índia ou na Nigéria. E essas religiões antigas estão presentes no Ocidente, e hoje também pela imigração,
Está aí a Alemanha, a França, a Inglaterra, onde já se defende a aplicação da Sharia e não da lei civil britânica nos bairros e cidades de maioria islâmica. E está chegando ao Brasil de forma muito leve, não truculenta, por um popular canal de televisão. Eu fui informado essa semana, numa coluna nacional secular, que a próxima novela vai ser sobre Buda. Então, vamos tendo essas coisas assim. Bom, a segunda frente de obstáculo externo são as frentes representadas pela disseminação do esoterismo, do ocultismo e do sincrético. Esse sincretismo, que antes era algo só fora, hoje também é dentro. Para mim, no momento que igrejas cristãs, entre aspas, começam a distribuir galhos de arruda, eu tenho saudade dos meus 6 anos de kardecista. Estou brincando, obviamente, gente? Porque eu nunca me esqueço, meu pai, que foi da Legião da Boa Vontade no tempo de Alziro Zaru introduziu pela primeira vez no Brasil o copo d'água em cima da rádio. Não tinha televisão naquele tempo. E meu pai tinha um copo que nós usávamos na sessão kardecista, um copo de cristal com um desenho de um índio, e ele usava com aquela água, e de manhã ele dava uma dose para cada um de nós. Não sei os efeitos disso no meu organismo, mas eu passei vários anos tomando dose de Legião da Boa Vontade todo de manhã. E eu um dia estou já crente, novo, isso faz muito tempo, no século passado, obviamente, eu estou fazendo o ano que vem, no dia 21 de abril, 50 anos da minha decisão por Cristo. Eu vou ver se o pessoal lá do Colégio 15 Garanhuns me empresta a chave, para que eu entre no quarto onde eu orei e eu possa orar de novo, pedindo a Deus que Ele me mantenha, não mais 50 anos, que é muita pretensão, mas um tempo mais leal ao que Ele fez, E também esse ano eu sou uma outra espécie em extinção, no próximo dia 5 de julho, estou fazendo 40 anos de casado, Daqui a pouco estão pagando a entrada para ver um cara com essa idade de casado. E em 2013, eu devo estar fazendo, em outubro, 50 anos de professo, na época, na Igreja Luterana do Brasil, e em dezembro, 50 anos de pregador. E eu agradeço a Deus por causa da denominação, porque quem me deu o primeiro púlpito foi a Igreja Batista, lá no interior de Alagoas. Então eu pretendo ver se os batistas ainda me permitem subir do púlpito. Não, até que o pessoal tem sido muito bom. Eu tenho tido um relacionamento muito bom com os batistas. Das dissidências anglicanas tem uma que deu até certo. Mas, então, primeiro obstáculo, o recrudescimento das religiões antigas. Segundo obstáculo, a disseminação do ocultismo fora e dentro. E eu falava da água, quando eu vi um pastor em Brasília, bote um copo d'água, eu tremi. E aí começou, meu pai que frequentou Umbanda, meu pai se converte quando vai à sua única sessão de quimbanda e vê o cara tirar a entidade do corpo da pessoa e botar no sapo, o sapo começar a fazer expressões. Ele disse: Satanás existe, correu para Jesus, 6 anos antes de falecer, graças a Deus. Então Deus até o sapo, jumento, tudo é da criação de Deus, não é verdade? Então Deus pregou meu pai através de um sapo, coisa maravilhosa. Daí lá em casa nós criamos um sapo. Todo dia ele vem comer o resto da comida da minha cachorra, às vezes ele chega muito cedo e a minha esposa tem que administrar o espaço do sapo lá em casa. Deixa o sapo aí, que o sapo tem uma memória muito interessante. E os anglicanos, nós somos uma igreja simbólica, Nós temos uma catedral em Recife que a gente usa sempre a águia como sinal de que subiremos como águia, E usamos para ler a palavra que sobe acima de todas as coisas. E aí foi um jovem pentecostal, bem simples, Assistiu o culto a convite do nosso pastor. Disse: o que achou do culto? Ele disse: vocês têm casca de católico e miolo de crente. Aí disse: mas você gostou do culto? Eu gostei. Só não entendi o que essa galinha está fazendo aí. E nós tínhamos, a gente coloca na águia uma estola com as cores da estação,
Aí ele disse assim, eu disse, meu irmão, não é galinha, é águia. Ele disse, e por que ela está de gravata? Mostra a distância litúrgica dentro do nosso meio protestante, né? Então, aqueles caras que usam a galinha de gravata, muito bem. Terceira fonte de obstáculo é o secularismo, como ideologia secular agressiva, especialmente no aparelho de Estado, na academia e na mídia. A Folha de São Paulo está sempre batendo nessa questão desse pseudo-laicismo. A Veja está sempre batendo nesse pseudo-laicismo, e eu, inclusive, suspendi minha assinatura de Veja, que eu tinha desde o primeiro número. Digo, até que vocês me deixem ter opinião e me deem informação, tchau. Não precisa que ninguém faça a minha cabeça. E 2 vezes já escrevi como leitor para a Folha de São Paulo, batendo de frente com os editoriais que defendem que religião não deve se meter em nada. Ficar só rezando quietinho lá. O laicismo, disse, é apenas a separação constitucional entre a instituição estatal e as instituições religiosas, reconhecendo-se, porém, o valor histórico e cultural destas, e o seu lugar como variável ideológica legítima dos cidadãos que as professam em seus direitos. O secularismo, por outro lado, torna os materialistas, os ateus e os agnósticos como cidadãos de primeira classe, e os religiosos como cidadãos de segunda classe, pois os posicionamentos desses como cidadãos não podem se basear em aspectos religiosos. A religião é confinada para 3 interiores: o templo, o lar e o recôndito do ser. Eu estava acompanho muito de perto o cenário inglês, em razão da questão da igreja, e também o fato de que a sede mundial da ABU, né, da Comunidade de Santos Evangélicos, é lá. A primeira ABU foi fundada lá em 1867, 76, em Cambridge. Há toda uma relação da história da ABU com a história contemporânea do cristianismo nas Ilhas Britânicas, né? Você tinha aquela tradição dos grandes capelães, como Charles Simeon, né, que pregava nas capelas das universidades. Depois isso foi varrido por um certo momento. E aquela ideia do sujeito que acordava o cochilador na igreja era uma figura institucional na Inglaterra. Ele ficava na igreja, de cada lado ficava um oficial com uma varinha, e quando o sujeito cochilava, ele dava um toque. Isso não é piada, é uma coisa histórica. Então, que talvez tenham que restaurar essas coisas. Mas, nos últimos 2 anos, 5 universidades inglesas, por iniciativa dos seus diretórios centrais de estudantes, junto aos conselhos universitários, tentaram proibir e chegaram a suspender algumas delas provisoriamente, o que foi derrotado na corte através da Associação dos Advogados Cristãos da Inglaterra, proibiu o funcionamento da ABU nos campos públicos das universidades inglesas, porque eles pregavam 2 unicidades, 2 singularidades que não se pode pregar. O espaço inglês é multicultural e não pode ceder uma sala para alguém que afirme que só há um Salvador, Jesus Cristo. Se ele é um dos, tudo bem. Segundo lugar, ele não pode afirmar que a heterossexualidade é o padrão de Deus. Essas 2 aberrações tornariam a ABU inelegível para usar o espaço público. Na British Airways, funcionárias islâmicas podem usar o chale. Funcionários sikhs podem usar um turbante. Mas uma funcionária foi suspensa 3 dias e gerou uma comoção nacional porque se recusou a tirar sua cruz. Porque a cruz é ofensiva numa sociedade multicultural. Ela sempre foi ofensiva. Daí nós anglicanos não abrimos mão da cruz. Porque sabemos que somente aqueles que seguem Satanás é que têm medo da cruz de Cristo e fogem dela. Há um rechaço do monoteísmo judaico, cristão e islâmico por parte da sociedade como um todo. Da ideia de revelação, porque a revelação sempre resulta em valores absolutos. E esse rechaço é maior em relação ao cristianismo. Alguém dizia, na Europa cada vez é mais desconfortável um cristão viver. Esse é um conflito atual, é um conflito agudo e é um conflito crescente.
O máximo que a civilização ocidental está tolerando é uma vaga e difusa espiritualidade. Então, essa vaga e difusa espiritualidade é legítima, deve crescer, deve ser reconhecida pelo Estado, deve ser promovida pelas artes, pelos meios de comunicação, deve ser pesquisada na academia, e nós devemos combater qualquer espiritualidade que implique em um Deus único que se revela com estatutos, que aí é onde a coisa complica. Mas, lamentavelmente, meus queridos irmãos e irmãs, os cristãos não somente enfrentam obstáculos e risco de martiria lá fora, porque no mundo tereis aflição, embora eu venci o mundo, né, e estaria convosco. Ou seja, o cristão que não tem aflição lá fora é um risco, né? Dom Helder Câmara, com quem nem sempre eu concordei com todas as propostas, especialmente com a escatologia dele, mas ele dizia uma coisa interessante: se você é cristão e faz muito tempo que ninguém lhe persegue, comece a questionar a sua vida espiritual. Se há muito tempo ninguém lhe persegue, você anda meio errado. Isso é uma das coisas boas que eu gravei do velho. Eu visitava ele ocasionalmente, dando visitantes. Tinha muitas coisas positivas, né? Estamos comemorando o seu centenário. A minha discordância com ele é com a escatologia. Ele defendia que no dia do juízo final apareceria, na hora que está todo mundo, diz a Bíblia, né? Choro e ranger de dentes, inclusive o pessoal que usa prótese, e aí, naquele momento, apareceria um anjo que não está previsto em Apocalipse. Que anjo é esse? Era o anjo segredo de Deus. Aí silêncio, e ele puxaria e dizia: anistia geral, ampla e restrita. Aí dizia assim, e aí, dizia Dom Helder, será o maior carnaval da eternidade. Essa é uma escatologia bem brasileira, né? Bem mangueira, né? Mas quanto a essa história de que você foge do martírio é perigoso, é. Bom, a minha preocupação, estou caminhando para o final, é que a nossa espiritualidade como cristão sofre também conflitos internos. Por quê? Há o caráter apenas nominal das massas cristãs cada vez maior. Inclusive hoje você tem um nominal protestante, né, no Brasil. As igrejas se abrem para incorporar crenças e práticas sincréticas. Há uma atitude de autonegação de identidade histórica com o liberalismo pós-moderno revisionista. Aí está o misticismo alienante, tipo batalha espiritual, e o modo espiritual de sincretismo entre a religiosidade e o secular, capitalismo, tipo teologia da prosperidade. Há o dualismo, espiritualidade cristã para dentro versus espiritualidade secular para fora. Então, nos vemos às voltas com a questão que eu coloquei logo no início, o dualismo da origem bramânica, corpo, alma, bom, mal, racional, existencial, que nos chegou ao cristianismo via o pensamento helênico, o platonismo, o neoplatonismo, de caráter dualista, o espírito como sendo a banda boa dos nossos seres, versus a matéria como sendo a banda má. Essa influência bramânica chegou à Grécia a partir dos contatos de Alexandre, quando Alexandre chega à Índia, com o Império Macedônico. A espiritualidade seria associada ao desprezo pelo corpo. Está aí Agostinho, com as confissões, as retratações, com todo o seu valor. Ele marcou a morbidez da igreja em relação à síntese corpo e alma, inclusive a própria sexualidade. A espiritualidade seria associada ao desprezo pelo corpo, né? Você fica dormindo em cima de cama de prego, né? A repressão sexual. E há exercícios que alimentam a alma: separatismo, sectarismo, anti-intelectualismo, o antilúdico, o anti-artístico, o anti-erótico, os jejuns, as orações, as mortificações, o ultramundanismo, pensar na outra vida e não nessa, só o céu ou o escatom. Então essas foram coisas que vieram do brahmanismo para dentro da filosofia grega, pelo neoplatonismo, chegaram via Agostinho na igreja. A reforma tentou purificar isso várias vezes e houve recaídas.
Quando chego nos Estados Unidos e vou ao shopping à tarde, e vejo as pessoas sempre com roupas mal vestidas, 80% obesas e 20% magérrimas. É um povo cuja herança puritana, por mais positiva que seja, não os fez ter naturalidade com a matéria. Amar o seu corpo. Não é o erotismo, é a erotização, o prazer. E aí um adido cultural do consulado americano em Recife, ele disse: eu só descobri que eu tinha sido criado no país puritano quando eu fui a um shopping no Brasil no sábado à tarde. Todo mundo cheiroso, bem vestido, produzido, não é? Sem maiores grilos. Embora que ir ao shopping não é tudo, porque o shopping também é um espaço de exercício de masoquismo. Sabe o quê? Você desfilar pelas vitrines liso. Não é? É um exercício de masoquismo. Você sofre tremendamente, não é verdade? Além de ser tentado a concupiscência dos olhos, né? Se há uma relação, no caso dos cristãos, entre religião, religiosidade e espiritualidade, seria a espiritualidade cristã necessariamente dicotômica, corpo e alma, e ultramundana, esse mundo contra o outro mundo? Teria a nossa espiritualidade necessariamente que incluir demônios territoriais? Demônio de cidade, de bairro, de condomínio, de supermercado? Poderíamos fazer uma equivalência entre espiritualidade e misticismo? Não conduziria o dualismo separatista místico ao pecado do orgulho espiritual e ao se sentir mais espiritual que os outros pobres mortais carnais, inclusive os outros crentes? Acontece isso. Essa espiritualidade místico-alienante superior não se relaciona necessariamente com o legalismo, estabelecimento de regras, e com o moralismo, a hipervalorização dos pecados sexuais reais ou culturalmente construídos? Então você vê como essas coisas podem afetar a construção de uma visão de vida que não tem a tranquilidade, o bom senso e a moderação que marcam o cristão. A espiritualidade cristã, que vamos falar nela mais amanhã, para mim deve nos conduzir à maturidade, integrados. E uma das marcas da maturidade cristã é o equilíbrio, é o bom senso. Porque o fanatismo não é expressão de fé, é uma doença da fé. Eu gosto muito de... Eu fui de uma geração que admirava muito os mais velhos, já aprendi muito com os mais velhos. E uma das pessoas que eu admirava muito era um pastor presbiteriano, foi reitor do seminário de Recife, onde eu fui professor, o professor Hans Neumann, que era um especialista em hebraico e em cultura hebraica, e ele dizia: nós precisamos... Ele não era nenhum judaizante nesse sentido, desse pessoal que fica comemorando o Hanukkah no lugar de Natal e tal. Ele era um hebraísta. E ele dizia: nós precisamos voltar a ensinar a igreja a pensar a síntese semita, onde corpo, alma, conhecimento e vida não são fragmentados, e nos livrar dessa herança grega fragmentária. É necessário então refletirmos sobre a espiritualidade cristã como um projeto de vida, um projeto de santidade, e suas manifestações ao longo da história, que são várias, não é? Desde o monasticismo, a Lexio Divina e várias outras formas, que são ferramentas para nós, a partir da palavra do Senhor e dirigidos pelo Espírito Santo, desenvolver de forma sadia a nossa espiritualidade, a nossa visão sobre nós mesmos, a nossa visão sobre o mundo e a nossa inserção do mundo. A história da igreja é rica em exercícios espirituais, em escolas, em correntes, e que nós devemos examinar a todas e reter o bem. E esse conhecimento dessa história da espiritualidade é de funda importância para a maturidade dos cristãos hoje e para a igreja no seu conjunto. E a espiritualidade, embora ela seja individual, ela não é individualista, porque nós partilhamos com os outros os nossos exercícios espirituais, nós partilhamos com os outros os nossos valores, nós partilhamos com o corpo essa caminhada, e como corpo nós impactamos o mundo com a nossa espiritualidade, uma espiritualidade que
transforma aos seres e transforma os seres em transformadores da história. Isso aconteceu muito, não é um ideal utópico. Nós temos que resgatar esses capítulos importantes e positivos da nossa herança, para que o futuro e o presente sejam iluminados pelo passado. Eu sempre tenho dito que uma das coisas que mais nós necessitamos hoje é do resgate do passado. C.S. Lewis, só para citar um outro anglicano, C.S. Lewis, ele dizia que era terrível quando uma geração se tornava arrogante, geração cristã, e desprezava o passado. Há duas palavras gregas, eu encerro com isso, que a gente tem que fazer uma escolha. Uma palavra grega é anamnese, recordação, rememoração, né? Reconstituição. A outra palavra grega é amnésia, quer dizer, esquecimento. Se você lê o Antigo Testamento e você vê a chegada dos judeus até hoje, como é que começa a conversa do pai com o filho na Páscoa? Meu pai, por que essas coisas? É a pergunta do filho, ele começa a contar. Israel chega até hoje porque contou a história, porque tinha uma narrativa densa. Isso chama-se anamnese permanente. Ensina o filho do teu filho. A igreja, na arrogância das novidades, nativas ou importadas, em geral importadas, nós vivemos pela tragédia da amnésia. E alguém já disse que um povo sem passado é um povo sem futuro, e um povo sem história é um povo sem identidade. Pode ser que seja a minha idade que me leva a fazer esse discurso, mas eu creio que construir a espiritualidade cristã parte do conhecimento da história da própria espiritualidade. Que Deus nos abençoe. Nós, como combinamos, vamos ter um tempo para perguntas, e vocês não precisam correr, que tem alguns exemplares do livro. Esse aqui, R$20, aceitamos cheques, aceitamos vale transporte, vale refeição, cheque pré-datado. Você conhece aqueles cheques teológicos, né? Diz que tem o cheque procissão, é aquele que sai, percorre e volta à matriz. Aí tem o cheque escatológico, que é o emitido na história e resgatado na glória, né? Tem o cheque adventista, que quando o gerente olha diz, esse um dia voltará. Muito bom. Então nós estamos abertos às perguntas agora. Vocês estão satisfeitos aí? Tem uma pergunta aqui. Lembrando que amanhã a palestra do Robson continuará na parte da manhã, não à tarde. Certo? 9 horas. Então às 9 horas então será a palestra do Robson. Nós temos algumas perguntas. É bom você ler, porque... Isso, ok. Algumas disciplinas práticas para viver uma espiritualidade autêntica em um mundo pós-moderno? Existem algumas disciplinas? Vamos conversar nisso amanhã. Hoje eu levantei a problemática e amanhã tentarei a solucionática. O que o senhor classificaria como uma falsa espiritualidade no âmbito cristão contemporâneo? Falsa espiritualidade, aquela que não se harmoniza com a revelação bíblica e aquela que não se harmoniza com o consenso histórico dos fiéis. São dois paradigmas para a verdade para mim. Qual a diferença entre espiritualidade simplesmente metafísica? E a segunda, a alienação protestante brasileira não é algo anterior a 70? Herda da história, principalmente africana, herdada, né, da história africana? Não, eu diria que você tinha, antes de ser... Bom, a espiritualidade metafísica é aquela que não tem implicações históricas, seja para a família, para negócios, para trabalho, seja para o país.
mas você tinha alguns grupos no Brasil que tinham um isolacionismo. Especialmente a questão do pentecostalismo, que no Brasil veio através da vertente branca, que era mais metafísica do que a vertente negra, que era mais histórica, no racha da igreja da Rua Azusa. Mas isso era uma coisa muito localizada. Nas igrejas históricas, não. Igrejas históricas, a ideologia do progresso, da relevância, era forte em todas as denominações. Você chega no colégio Gâmon de Lavras, que é o primeiro colégio evangélico do Brasil, está o pórtico em cima do púlpito dedicado à glória de Deus e ao progresso humano. Então, antes de 70, você tinha exemplos de alienação, mas esse não era a retórica da igreja, desde as missões, muito menos da Confederação Evangélica do Brasil, que de 34 a 64 aglutinava e representava muito bem o mundo protestante desse país. E que nós, toda a última semana de outubro, o país inteiro estudava sobre um aspecto da reforma protestante. Lembrar esses momentos me traz emoção. Acho que tem alguém aqui da sua seita, viu, que está chamando Dom Robson. Obrigado. A expansão do protestantismo no Brasil se dá principalmente porque o catolicismo estava em dificuldades internas no século XIX? Eu creio que qualquer país onde a religião veio através de decisões do Estado, políticas de governo, geram massas nominais. Isso seja no espaço protestante, ortodoxo ou católico, e que então o Brasil era um país de maioria cristã nominal e de maioria cristã sincrética. Houve a primeira missa, levou quase 200 anos para a segunda, né? Esse país é um país que tem fragilidade ética, porque é um país que cresceu sem dois elementos importantes para o superego humano ser alimentado: padre e sogra. O país não tinha nem padre nem sogra, porque o português vinha sozinho, tinha a mulher esperando no Porto de Lisboa até hoje, né? Na prática, de que forma o Estado secularizado está se manifestando no Brasil? E o que esperar no futuro próximo? Eu creio que no momento em que o Poder Judiciário começa a rejeitar o argumento religioso nas peças, os movimentos para a retirada de símbolos religiosos dos espaços públicos, contra o ensino religioso nas escolas, o fomento por parte do governo de pronunciamentos nessa direção, ou financiamento público para as marchas do orgulho gay, as leis que estão em voga no Congresso Nacional, que criminalizam, por exemplo, a chamada homofobia, o discurso dos assessores parlamentares do governo, são sinais muito evidentes de que o secularismo está em marcha muito forte no Brasil. A proposta pós-moderna que nega o absoluto e foge da religiosidade monoteísta traz para o homem a autossuficiência, tanto para existir como para a salvação? Seria o homem alguém se transformando em Deus? Nós voltamos sempre à conversa de Adão com a serpente, né? Quer dizer, no fundo, as recorrências de orgulho humano, de autossuficiência humana, sempre resultam em tragédias. Eu creio que o próprio marxismo, como religião oficial, e o nazismo foram dois exemplos históricos da autossuficiência humana, onde é que termina. Quais as diferenças principais entre a síntese semita e a nossa visão grega para a antropologia? Tem mais uma? Isso define os contornos da nossa espiritualidade? Define bastante, porque a tradição semita, que não diferencia muito de outras culturas, inclusive na África, ela não faz distinção entre o conhecer teórico e o conhecer prático. O conhecimento, só é conhecimento se for teórico e prático. E não faz uma distinção entre a minha banda alma e a minha banda corpo, sendo a minha banda corpo má e a minha banda alma boa. Então a leitura do Antigo Testamento é a leitura de um monismo ontológico, é um ser único, integrado em si e no saber. E a tradição helênica tem um dualismo corpo-alma e um dualismo muito maior entre teoria e prática. Daí a seita dos gnósticos, que foi o quê? A salvação pela gnosis, né? Pelo conhecimento.
Como podemos, como igreja, cumprir a missão de maneira engajada em meio à cultura secularizada, que não aceita o diálogo usando erroneamente o conceito de Estado laico? Quais os passos para a relevância? Em parte nós estamos entrando na palestra amanhã, mas eu creio que nós precisamos ter uma atitude de tomar consciência que essas coisas estão acontecendo. Não dar uma de avestruz. E nós temos a coragem de fazer uma presença, porque quando eu leio os missionários chegando no Brasil no século XIX, os primeiros pastores, né, nós éramos 4 gatos pingados, tentando fazer uma presença diferenciadora nesse país, nós estamos hoje vivendo uma classe de cristãos confortáveis. O sacrifício dos nossos antepassados foi colhido por nós, né? E hoje nós somos pessoas que têm a sua igreja com climatização, cadeira acolchoada, nada contra o data show e berçário com som e mais os estacionamentos. Né? Eu me lembro nos Estados Unidos tinha uma igreja drive-in church. Você entrava com o carro, recebia um iPhone e todo mundo dentro dos seus automóveis assistia num telão o culto. O difícil era o abraço da paz, ninguém podia sair do carro, né? Então, nós temos que sentir que Deus, Ele na sua misericórdia vai ter que dar uma balançada no nosso conforto. E nós temos que saber que é outra vez do sangue dos mártires que a fé germina. Então, essa nossa acomodação, nós temos que partir para o conflito. É muito difícil porque o Estado, se você une o Estado com a mídia e as artes e a universidade, é muito forte. E você pode ser não somente reprimido, mas você pode ser cooptado. Quem é o crente que resiste um forte DAS em um ministério em Brasília? Ainda mais com o argumento que vai dar o dízimo, né? Aí ele fica como o gato, alimentado, mas tão gordo que não pode mais pegar rato. Nós somos uma igreja de gatos gordos, irmão. Vamos fazer uma dietinha, né? Como o senhor vê a relação da espiritualidade e o uso dos dons carismáticos? Bom, não existe cristão sem dons, né? Os dons carismáticos para os cristãos seriam uma redundância. Eu sou de uma igreja histórica que crê na contemporaneidade dos dons, pelo menos a minha corrente. A igreja anglicana tem mais corrente do que ela da escola de samba, mas tudo bem. A minha corrente crê na contemporaneidade dos dons espirituais, no exercício desses dons, e que Deus, na sua soberania, dá esses dons que não devem ser pedidos e que não devem ter uma hierarquia de dons de primeira e dons de segunda. E os dons não são para o orgulho espiritual, mas para a edificação do corpo. No espírito, não seria o dualismo espírito e carne uma forma eficiente para entendermos como nós somos, apesar de não existirmos plenamente separados um do outro? Não, nós somos multidimensionais, não dualistas, né? E nós temos que entender as nossas várias dimensões, mas formando um todo, né? O indivíduo íntegro é o indivíduo integral e o indivíduo integrado. Como o senhor vê a questão da batalha espiritual? Eu creio que é bíblico a existência de conflitos espirituais, né? Nossa luta contra as potestades do mal nas regiões celestes. Há uma diferença entre crer, que faz parte da vida cristã, o conflito espiritual, a adoção de uma corrente teológica chamada batalha espiritual. A batalha espiritual, ela, de certa forma, desloca para o outro mundo as coisas deste. Biblicamente, eu creio que quem deve combater os anjos caídos são as legiões dos anjos do Senhor. E quem deve combater os homens degenerados e perdidos é a legião dos salvos do Senhor.
E a batalha espiritual distorce esta verdade, deslocando os homens da sua batalha contra os homens maus para lutar contra os anjos caídos, deixando os anjos bons ociosos. Ainda bem que existe salário-desemprego. No céu também. No céu também. Essa aqui eu deixei para você, você vai gostar, viu? O senhor sabe sobre o acordo do presidente Lula com a Igreja Católica? Qual a implicação para o protestantismo no Brasil? Veja bem, para mim é uma situação complicada, porque, como vocês sabem, eu fui militante do Partido dos Trabalhadores. 10 anos. Na providência de Deus, eu me tornei bispo na Igreja Anglicana. O pastor pode ser membro de partido, mas os bispos não. Os bispos não podem ter nenhum preconceito em enterrar um filiado ao DEM, por exemplo. Então, eu me desfiliei do partido na sexta-feira para ser ordenado no domingo, e hoje dou graças a Deus por isso. Porque eu vivi a ascensão do partido e Deus me deu discernimento para ver os prenúncios da decadência. E, de certa maneira, quando eu tive a honra de ser coordenador da campanha de Lula entre as igrejas evangélicas em 89, fui coordenador ecumênico junto com o Frei Beto em 94, o coordenador protestante era o Paul Freston, e eu repetiria o que fiz, porque eu fiz num momento histórico. Uma pessoa criada em Alagoas, que teve um pai vereador quando o Collor era governador, não podia apoiar Collor para presidente, por exemplo. E as pessoas que defendem o interesse do conjunto do Brasil, e particularmente do Nordeste, não podem votar para presidente em um partido que privilegia de forma tão escancarada o Estado de São Paulo, que já foi privilegiado pela história. Então eu faria de novo, batalha pela justiça social. Agora, eu tinha estudado na universidade como professor de política a teoria das elites. Uma das bandeiras dessa teoria, que foi elaborada por figuras como Gaetano Mosca na Itália e Vilfredo Pareto e Milovan Đilas na Iugoslávia, é que partidos de base operária, quando chegam ao poder, se transformam numa casta ou num estamento burocrático. E isso está muito bem escrito pelos livros que Frei Beto escreveu, um sobre o diário de sua passada pelo poder, e o outro que é um clássico, em que ele consegue dar um testemunho, fazer uma análise conjuntural e se referir à história, que eu recomendo a todo mundo para entender o governo Lula, chama-se A Mosca Azul. A Mosca Azul que mordeu, né? A Mosca Azul de Frei Beto. E, obviamente, quando o governo troca Frei Beto e Dom Mauro Morelli e a senadora Benedita da Silva como seus assessores religiosos pelo bispo Crivella, alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou, não fui eu que mudei. Então, na verdade, esse governo, ele é uma frente que vai de banqueiros a grupos da cultura queer, e é um grande pacto, né, que eu chamaria de neovarguista, onde os cristãos estão sendo, muitos deles cooptados, como os sindicalistas estão sendo cooptados. Eu me lembro quando foi criado uma assessoria para minorias em um organismo legislativo no Brasil, para a bancada do Partido dos Trabalhadores, foi nomeado uma lésbica, um negro e um crente, que era para representar minoria religiosa, minoria racial e minoria de orientação sexual. E eu dizia para o meu irmão, crente, batista, que foi nomeado assessor, vamos ver quem influencia quem. E hoje, lamentavelmente, o meu irmão batista bate fofo. Já não é mais a mesma bate fofo, não no sentido erótico, obviamente, estou falando no sentido das suas convicções. Não, vocês estão maldosos, né? Eu falei no sentido das suas convicções. Então, nós temos... O problema do Brasil é a falta de alternativas. Quer dizer, há um pacto tão plural que cabe todo mundo dentro, né? E você dá um grande lucro para os banqueiros, viaja para a Disney para a classe média e a Bolsa Família para os pobres, e todo mundo fica feliz. E nesse momento os partidos perderam densidade ideológica, perderam densidade programática, e não há alternativas de programa na praça.
gostaria que houvesse. Então nós temos que travar um embate dentro das próprias forças do governo e também não vamos, por ingenuidade, apoiar um retrocesso para uma situação aparentemente moralista, mas que traga mais vínculo com os setores dominantes da sociedade, com uma sociedade sem ideais de superar a injustiça. Então esse é um conflito entre a busca de justiça social, menor miséria, que todos nós queremos, mas não tem que isso vir junto com imoralidade. E que nós estamos caindo na realidade dos Estados Unidos. Não é? Eu acho que depois da farsa de Jimmy Carter para cá, criou uma polarização. Se você é democrata, isso não era na minha infância. Se você é democrata, você defende bandeiras de uma política externa mais cooperativa e menos imperial, bandeiras de maior ajuda aos pobres para ter medicina, mas você é a favor de uma série de coisas no campo moral. Se você é republicano, aí você é a favor da família, mais do direito de você andar armado matando todo mundo, tem uma política que tem a prisão de Guantánamo e ter uma débil sensibilidade para o conceito de justiça social. Nós estamos entrando no Brasil nesse dualismo que é lamentável. E que, obviamente, que são também espiritualidades distorcidas. Ok. Muito bem. Alguma coisa mais, Robson? Estou agradecendo a vocês pela presença, pelas perguntas provocativas e inteligentes. Vou sair daqui mais aceso pelas perguntas. Amanhã continuaremos. O papel do preletor não é trazer soluções. Não é? Eu não creio em pacotes. É ajudar a pensar juntos, para que nós construamos como corpo as soluções. Muito obrigado. Obrigado, irmão.